Opa, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu não sei se essa daqui é a sua primeira vez escutando esse episódio, ou se você voltou aqui para escutar novamente, está passando por um momento de tentação. Eu realmente tenho o objetivo que esse episódio se transforme em um botão de emergência. Todas as vezes que você estiver quase caindo em pecado, você pode ter um lugar de paz para que você possa ouvir uma palavra que vai te fortalecer. E entenda, cara, você não é o único que está passando por isso. Diversas vezes na minha vida eu precisei de ajuda, e ainda preciso, porque sou tentado todos os dias. Em 1 Pedro, do capítulo 5, do versículo 8 ao 9 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mano, não é bom escutar isso. Não é bom saber que você não é o único que tá passando por essa barra. E isso não sou eu que tô falando, é a palavra de Deus. E pode ter certeza que neste momento em que você tá passando por esse sufoco, quase caindo em tentação, existem vários como nós. Mas a gente pode estar reunido aqui juntos, estudando a palavra, para que a gente possa sair disso da melhor forma possível. Mas antes, eu gostaria de orar com você. É muito importante que nesse momento você feche os seus olhos e ore comigo, para que o Espírito Santo possa começar a trabalhar na sua vida. Então feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse momento trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, para que a gente possa viver a vida de acordo com o Espírito e não a vida de acordo com nossas próprias vontades. Senhor, nesse momento nos colocamos diante de Ti. Pedimos misericórdia do Senhor, para que a gente possa vencer essa batalha espiritual na nossa vida. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém. E você percebeu que eu comecei falando na nossa oração sobre um conceito que a maioria dos cristãos conhece, a vida pelo Espírito e a vida da carne? Lá em Gálatas, no capítulo 5, 16 ao 24, a gente tem um texto que é muito amplamente conhecido pelas pessoas. Paulo escreve falando sobre uma vida do Espírito, que é como se você estivesse vivendo as coisas certas, aquilo que Deus quer que você faça. E a vida pela carne, que são as vontades que conflitam com a vontade de Deus, os pecados. Vamos ver o que está escrito lá, a partir do versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e depois a gente continua a partir do versículo 22. Você viu como a Bíblia é detalhista em falar uma série de pecados e talvez você conseguiu identificar o pecado que você está quase cometendo nesse momento. Por isso, nesse momento de botão de emergência, eu preciso te dizer que você direcione o seu olhar para uma promessa: aqueles que praticam o mal, aqueles que estão no caminho do pecado, não herdarão o reino de Deus. Eu não tô falando isso aqui para botar um terror em você. Eu sei que você sabe que o pecado leva à morte, mas muitas vezes a tentação é tão forte que nos oculta essa visão. E a gente fica em busca de um prazer momentâneo, de calar a nossa ansiedade, e se esquece que o que mais vale é a eternidade. Então você percebe que nesse momento o seu corpo começa a ficar mais leve, porque a partir do momento que a gente reativa em nós as verdades celestiais, o pecado e a tentação começam a perder forças sobre nós. E agora eu tenho algo para te dizer: o Espírito Santo já está trabalhando dentro de você. E a partir disso, a gente lê o versículo 22 que diz que o Espírito produz estes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Eu acredito que você, assim como eu, em algum momento já pensou: cara, isso daqui é demais, eu acho que eu tô sendo muito duro comigo mesmo. Infelizmente, eu sou fraco e vou acabar caindo. Mas isso é uma mentira. Você é um filho de Deus e a Bíblia afirma que os filhos de Deus conseguirão vencer a carne através do Espírito Santo. Ou seja, isso é uma realidade e você precisa acessar essa realidade. E a partir do momento que o Espírito começa a agir em você, o domínio próprio, aquilo que te impede de cair em tentação, começa a ser não um sonho, mas sim uma realidade. Então tudo bem, a gente começou talvez de uma forma muito frenética, porque esse daqui era um botão de emergência e eu precisava manter você aqui até agora. Então eu gostaria de te dizer que a partir de agora a gente vai entrar num nível mais profundo e a gente vai começar a acessar coisas que talvez você, alguns minutos atrás, não conseguiria acessar se não tivesse o conhecimento das verdades que eu acabei de dizer. Mas agora que você
você tá pronto para prosseguir, eu gostaria de entrar em um dos salmos mais bonitos já escritos, e ele também é o salmo mais longo. A gente vai ler o Salmo 119 a partir do versículo 9 até o 16, e a minha Bíblia traz um estudo bem bonito que fala: o salmista está decidido a buscar a pureza e incentiva os fiéis a cultivar sabedoria por meio dos princípios e das instruções de Deus. E cara, eu sei que você tá aqui justamente por isso. Então nada mais, nada menos que a gente vai fazer aqui é se identificar com esse cara que acabou de escrever. Você pode comprovar que todas as tentações começaram a perder sentido na sua vida, porque você começou a se identificar, primeiro, como uma comunidade que passa pelas mesmas coisas que você passa, e segundo, por pessoas que estão lutando para se manterem puros, não seguindo suas próprias vontades, mas seguindo o direcionamento do Espírito Santo. Vamos lá então, Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Volte quantas vezes for necessário nesse capítulo, nesses versículos, e absorva essa mensagem para o seu coração. Olha que interessante. O salmista diz aqui que ele recitava a palavra em voz alta. E sabe por que ele fazia isso? Para que ele não se esquecesse dos mandamentos de Deus. E eu vou dividir uma coisa com vocês. Quando eu comecei a pregar nas escolas, eu não me sentia a pessoa mais preparada para isso. Até porque eu não era um grande estudioso da palavra e nem sabia todas as coisas, versículos, capítulos de cor, nem ao menos toda a história da Bíblia. E isso trazia para o meu coração uma certa insegurança de pregar a mensagem de Deus. Mas eu lembro que todas as vezes, quando eu ia começar a pregar nos intervalos das escolas, Deus me trazia uma paz. E eu não tinha uma confusão a respeito daquilo que eu ia pregar, as coisas ficavam muito claras. Só que eu comecei a ficar um pouco confortável com essa situação. E isso, de certo modo, ao invés de me fazer ficar mais interessado pela palavra e buscar cada vez mais, me deixou um pouquinho acomodado. Eu pensava, cara, sempre que eu precisar, o Espírito Santo vai começar a falar comigo e eu não vou precisar de estudar muito a palavra. Só que, obviamente, eu, como qualquer ser humano, passo por batalhas espirituais. E muitas vezes caí em tentação justamente pelo fato de ser ignorante na palavra. A palavra é uma arma viva. E quando a gente sabe ela, a gente consegue combater o pecado. Assim como Jesus no deserto combateu Satanás com a palavra, é isso que a gente tem que fazer diariamente. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Não é por uma obrigação, por cumprir tabela, ou para você falar que você leu a Bíblia sei lá quantas vezes, ou decorar versículos para você usar em discussões com ateus. Eu nunca tive muito interesse em provar que eu sabia a palavra. Eu sempre dizia para Deus assim: Deus, eu quero viver o que tá escrito aqui e usar ao longo da minha vida. E eu vou confessar que eu não tenho muita facilidade em ficar decorando versículos. Existem alguns que são mais comuns que a gente acaba sabendo, né? Porque a gente usa tanto esse versículo, a gente lê tanto, ele aparece tanto pelos lugares, as pessoas postam eles, e a gente meio que sabe de cor. Mas eu não sou como aqueles estudiosos, teólogos, ou pessoas que ficam discutindo sobre a palavra, que sabem ela de cor, sabe? De Gênesis a Apocalipse. Se você fala o nome de alguém, por exemplo, Sofonias, essa pessoa já vai saber exatamente onde você vai encontrar. E eu não tô dizendo que isso é errado, não. Eu admiro as pessoas que têm essa capacidade, mas muitas vezes eu não consigo saber exatamente onde as coisas estão e aproveito muitas vezes da internet para isso. Então, se eu quero saber um versículo sobre determinada coisa, eu vou lá e pesquiso sobre isso. E vou lá na minha Bíblia, grifo e tento memorizar, né? Para que eu não tenha que ficar toda hora pesquisando de novo. Mas se eu precisar, não tem problema, eu pesquiso. Por que eu tô te contando isso? Porque eu identifiquei, depois de muito tempo, que era muito importante eu conhecer a Bíblia, não para decorar, mas para viver aquilo que tá escrito. E eu espero que, através desse pequeno testemunho, dessa breve parte da minha vida, você possa entender qual é a importância de conhecer a palavra. Quando os seus pais, os seus líderes religiosos ficavam enchendo o seu saco, dizendo: olha, leia a palavra, agradeça por isso. Se você, por algum motivo, leu a Bíblia, mesmo que obrigado, agradeça por isso. Porque vai chegar o tempo em que muitas pessoas vão querer tirar o acesso da palavra, e por mais absurdo que isso pareça, já existem lugares no mundo onde as pessoas não têm acesso à Bíblia. Então agradeça a Deus porque você tem acesso a algo que pode te libertar. Existem vários filósofos, cientistas que usam a palavra para basear em seus estudos, para estudar a mente, para organizar leis. Isso é muito louco. A palavra é muito valiosa e a gente precisa entender o valor que ela carrega. E é inevitável, eu sei que a gente pode até estar tentando conversar aqui sobre outros assuntos, falar sobre a palavra para deixar o clima mais leve, mas eu sei que tem pessoas que, ao passar por um momento de tentação, sofrem muito, porque se sentem muito sujas só pelo fato de serem tentadas. Mas todo mundo é tentado. E na verdade o que mais importa é o que você faz com essa tentação. Porque Deus pode pegar coisas horríveis e transformar as nossas fraquezas em coisas maravilhosas. Então não importa o que você já fez. Talvez você já tenha um passado, um histórico de pecados. Você diz: eu não vou conseguir abandonar nunca esse pecado. Ou talvez você diz assim: cara, eu tava vivendo tão bem, eu estava me relacionando com Deus, eu lia a Bíblia todos os dias, eu orava todos
todos os dias, eu adorava o Senhor. Por que esses pensamentos tão impuros estão vindo na minha cabeça? Por que essa tentação está chegando até a mim, se eu estou tão espiritual? Mas nós somos seres humanos, a gente acaba passando por momentos de fraqueza mesmo. Então agora, vamos aproveitar do banquete que está escrito lá em Hebreus, do capítulo 2, versículo 14 ao 18. Diz o seguinte: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Antes da gente prosseguir para o versículo 16, eu gostaria de falar exatamente sobre aquilo que a gente acabou de ler agora. A morte era uma das coisas mais impactantes que existiam, porque assim que Adão e Eva pecaram, eles foram inseridos em uma nova realidade. A morte não era um plano inicial de Deus, mas ela aconteceu, foi uma consequência de um pecado da humanidade. E o inimigo trabalhava através da morte para gerar terror nas pessoas. Quantos hoje em dia têm muito medo da morte e se movem a partir dela? Existem pessoas que têm tanta ansiedade pelo futuro, tanto medo de morrer sem concluir os seus planos, fazem de tudo para fazer aquilo que têm vontade, passam acima dos seus valores para conquistarem aquilo que eles acham que é necessário. Vivem intensamente baseados na carne porque estão com medo da morte. Só que Deus é muito maravilhoso e muito bondoso com a humanidade. E ele pegou exatamente algo que era terrível e que Satanás usava contra a humanidade e tirou a posse de Satanás da morte. Agora, o diabo não tem poder da morte. Todos nós nascemos condenados pelo pecado. Mas existe uma ruptura no fluxo do pecado que terminava na morte. Essa ruptura se chama Jesus Cristo. Então agora, ao se encontrar com Jesus, nós somos resgatados, livres da condenação do pecado, porque ele morreu por cada um de nós. Ele levou todos os seus pecados na cruz. Ele lavou a sua alma e te deu uma nova identidade. A partir de Jesus Cristo, somos salvos, limpos, curados, santificados, purificados para entrarmos em uma perfeita harmonia com Deus e principalmente vivermos a vida eterna. Jesus veio como homem para ajudar a cada um de nós, porque ele sabia que a gente sozinho não conseguiria. E é isso que vai falar no versículo 16. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Gente, de verdade, isso é um grande bálsamo, sabe? É um grande alívio para nossa alma. É um grande alívio para sua alma que clicou aqui nesse episódio do podcast e estava desesperado antes de pecar. Sabe por quê? Porque Deus te vê no meio da tentação. Deus sabe a dor que você está passando, quão difícil está sendo, mas ele quer te ajudar. Ele está disponível para te ajudar. Ele enviou o Espírito Santo para te ajudar, porque é da vontade de Deus que você permaneça firme. E não importa se na sua mente várias tentações horríveis estão passando, vários pensamentos horrorosos estão passando. Deus sabe das nossas fraquezas, mas ele não olha para nós baseado nas nossas fraquezas. Ele olha para nós baseado na nova identidade que ele te deu. Então para de ficar triste por essa tentação. Para de se sentir condenado, porque você não vai cair em tentação. Deus vai te fortalecer e você tomou a decisão certa. Saiba disso e mantenha essa decisão firme até o fim. Ore e clame ao Senhor. Pare de se questionar. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 9 ao 10, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo não está falando de um aspecto de quando ele peca. Muito pelo contrário. Paulo está falando das suas fraquezas, das suas dificuldades. Sabe, essas tentações que vêm a você durante tanto tempo na sua vida não revelam a sua identidade mais. E você não pode basear quem você é a respeito das tentações que você tem. Deus renova dia após dia a sua identidade e o fortalece para fazer as coisas baseadas na vontade dele. Lembra da vida da carne e da vida do espírito? Você não precisa corresponder à carne só porque você é tentado por ela. Você corresponde ao espírito porque o sumo sacerdote te guia. Para de ouvir o restante das pessoas que dizem que você pode fazer tudo, se descobrir. E realmente, você pode fazer tudo. Em 1 Coríntios, do capítulo 6, do versículo 12 ao 13, diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acaba com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Então o seu corpo não foi feito para que você faça todos os seus desejos, se
decline a todas as suas tentações. O seu corpo foi feito para que você viva em relacionamento com Deus. E é por isso que só assim a gente sente aquela completude, sabe, aquela sensação de paz. Então o que eu tenho que te dizer é que se você tá aqui até agora me escutando, seja forte por mais um tempo. Continue perseverando, continue adorando. Não caia em tentação, porque a paz que virá depois disso, o fortalecimento que virá depois disso, será muito mais valioso do que esse prazer de poucos minutos que você está buscando. Então esteja forte, ore constantemente e cuide da sua saúde para que você consiga manter uma vida de orações. Porque você se lembra do episódio tão marcante lá no Getsemane? Em Mateus 26, do 36 ao 41, Jesus vai orar. A Bíblia diz que ele leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. No versículo 38 diz: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então ele convida ali os seus amigos mais próximos a estarem em um momento de oração com ele. No versículo 39 ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. No versículo 40 diz: depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O Espírito sempre estará disponível para o agir do Espírito Santo de Deus. E é por isso que você está ouvindo até aqui, porque você quer se alimentar da verdade. Mas a sua carne é fraca e é por isso que ela te envia distrações, pensamentos obscuros do futuro, coisas que você tem que fazer daqui a pouco. Foque aqui no agora, porque está quase acabando. E sempre que você precisar, volte aqui, anote os capítulos, memorize os versículos, diga em voz alta, assim como a gente leu em Salmos, para que você possa combater o bom combate e se desvincular desses vícios, desses pecados e não cair mais em tentações. Só existe uma maneira de não cair em tentação: se submetendo a Deus. Em Tiago, no capítulo 4, do versículo 7 ao 10 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Quer dizer isso aqui? Que você precisa escolher o lado certo, escolher o lado de Deus. E eu gostaria de dividir com vocês um pequeno testemunho. Eu lembro de uma época na minha vida que eu estava vivendo algo muito valioso com Deus, um relacionamento verdadeiramente profundo, sabe? Eu estava sentindo um elo muito forte com Deus. Eu orava todos os dias, lia a palavra todos os dias, sentia o fluir do Espírito Santo na minha vida. Só que em um momento eu tive um sonho muito perturbador e eu fiquei tão ofendido ao acordar e pensar, cara, eu estava vivendo algo tão bonito com Deus, tão espiritual, tão forte, tão profundo. Como eu fui capaz de ter esse sonho? Por que Deus permitiu que eu tivesse esse sonho, que eu fosse tentado como eu fui tentado nesse sonho? E isso enfraqueceu o meu espírito, porque isso é uma grande mentira. Voltando a te dizer, todos nós, independente do nível espiritual que a gente tenha, vamos ser tentados em algum momento. A grande diferença é o que você faz com isso. No momento de tentação, não é o momento de você se afastar de Deus, se ofender, se sentir sujo e sair correndo. É o momento de você se aproximar mais de Deus e pedir misericórdia para Ele. Assim como o que a gente acabou de ler aqui em Tiago, e na parte que ele diz que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria, porque esses momentos de tentação mexem com o nosso psicológico e muitas vezes, sim, isso vai nos ofender, porque a gente estava se sentindo super forte, espiritual, e aí veio uma tentação e parece que aquilo é um soco no nosso estômago e a gente se sente tão fraco, tão frágil e sofre muito, mas são nesses momentos de fraqueza que a gente tem que olhar para Deus e dizer: eu não saí da sua presença, eu não saí da sua dependência. Pode acreditar, não vai existir nenhum momento da sua vida que você vai chegar num momento tão alto assim da sua vida com o Senhor que você vai se tornar independente dele. E isso não é ruim. Adão e Eva tinham tudo, acesso a tudo mesmo no Jardim do Éden. Um relacionamento perfeito com Deus, algo de via direta. Eles conseguiam conversar com o Senhor e ele os respondia. Então imagina esse nível de relacionamento. Eles não precisavam de mais nada, mas eles eram totalmente dependentes de Deus. Hoje em dia o mundo prega que a gente não tem que ser dependente de nada, porque a dependência desse mundo é ruim mesmo. Toda dependência que não é de Deus se torna uma escravidão. E é por isso que a gente sofre tanto, porque a gente tenta não depender de Deus em várias áreas da nossa vida, nas áreas financeiras, nos relacionamentos, nas áreas profissionais e até mesmo, por incrível que pareça, espirituais. Depender de Deus é a melhor coisa que existe, porque ele simplesmente supre todas as nossas necessidades, porque ele criou todas as coisas. Não existe nada que seja impossível para Deus, nada que assuste Deus, nenhuma necessidade sua que Deus vai chegar e vai falar assim: poxa, essa daí você me pegou desprevenido, né? Eu vou precisar trabalhar um pouco aí para conseguir suprir
teria essa necessidade? Obviamente que não. Deus tem abundância sobre todas as coisas. E esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Pai. É Ele que nos fortalece em todas as nossas dificuldades. E eu tenho algo para te dizer. Salmos 32:5. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não me escondi com a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoastes toda a minha culpa. Existe perdão disponível para você exatamente nesse momento. Eu não sei aonde a sua mente estava antes de entrar aqui, mas eu sei que a partir de agora ela está munida com uma parte valiosa da verdade. E eu gostaria de dizer que você pode ficar à vontade para voltar quantas vezes precisar. E se você sentir no coração de enviar esse episódio do podcast para alguém, eu te convido a não só enviar esse episódio, mas também a orar pela vida dessa pessoa que você sentiu no coração de enviar esse episódio. Que a gente possa fazer uma corrente da verdade e que não seja o nosso próprio nome a ser proclamado ou glorificado, mas sim a verdade e o nome de Deus. O objetivo desse episódio é te aproximar de Deus de novo, para que você possa concluir aquilo que Deus quer que você faça aqui nessa terra. Todos nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Independente do seu passado, da sua história, das coisas que você infelizmente resolveu tomar a decisão incorreta, independente dos traumas, das coisas que você não teve controle sobre a sua vida, Deus pode escrever tudo de novo. E Ele já está escrevendo uma nova história sobre você. Ele já te deu uma nova identidade, porque é assim que Ele te enxergava. Desde o momento que você foi gerado pela sua mãe, Deus te planejou. Deus tem pensamentos bonitos sobre você. Deus te ama e te vê quando ninguém vê. Deus te valoriza quando ninguém te valoriza. Quando ninguém reconhece as coisas boas que você faz. Deus faz coisas boas através de você, mesmo que você tenha feito coisas horríveis. Deus pode pegar as tentações horrorosas que estão passando na sua mente e te fortalecer para que você ajude outras pessoas que também estão passando por situações horríveis. Deus poderia ignorar a sua existência, mas a verdade, Ele insiste de forma agressiva em te amar. Ele insiste em te mostrar que Ele te vê. E se você tá ouvindo até agora, eu precisava te dizer isso. Ele te enxerga e Ele não vai te abandonar. Ele não vai desistir de você. Então não desista do seu relacionamento com Deus. Não permita que a mentira e o pecado retirem de você a oportunidade de acessar aquilo de mais valioso que você pode ter aqui nessa terra. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero no próximo episódio. Valeu, falou.